Olá, você! Bem-vindo ao episódio 24 dos nossos bate-papos sobre a economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Esse é o terceiro episódio sobre moedas. Nesse episódio, vamos continuar a nossa conversa sobre os sistemas monetários. Você deve estar se perguntando o porquê eu escolhi essa capa para o episódio sobre sistema monetário. O Luiz deve estar navegando na maionese. No anterior, falamos de bancos, então fazia todo sentido a foto de Zurique, na Suíça, um importante centro financeiro mundial. Agora, o que cargas d'água tem a ver essa foto com o Monte Kilimanjaro ao fundo e uma manada de elefantes passando em frente a árvores exuberantes no Quênia, na África Oriental, com sistemas monetários? Pois é, exatamente a partir do Quênia que já há uma década se iniciou um moderno e acessível sistema através de créditos de celular que se está permitindo a populações de baixa renda em diversos países subdesenvolvidos a inclusão financeira. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. A foto ao lado é de um estabelecimento comercial típico e comum em diversas vilas no interior da África e que operam também como agentes do sistema de créditos de celulares, ou mobile money. O sistema tem se expandido para outros países e continentes, principalmente Índia e Sudoeste Asiático. O M-Pesa do Quênia, que é o sistema original, já tem outros concorrentes, como o Orange, o Airtel, o Equitel, isso na África. No final desse episódio, vamos voltar a falar um pouco mais sobre esse interessante sistema do mobile money. Voltemos agora à história sobre a moeda e os sistemas monetários. Vamos conversar sobre o padrão Libra-Ouro, que teve vigência entre 1870 e 1914, ou seja, até a Primeira Guerra Mundial. O padrão Libra-Ouro é também considerado um tipo de moeda mercadoria, ou, tecnicamente, como um commodity money. Recomendo a quem se interessa por essa evolução histórica a leitura do livro Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos, de Jesus Huerta de Soto. O link está na descrição deste vídeo. Por toda a história humana, o ouro e a prata sempre foram escolhidos naturalmente, sem qualquer imposição, para serem utilizados como meio de troca. As características que o levaram a serem sempre escolhidos são sua durabilidade, divisibilidade, facilidade de reconhecimento, portabilidade, escassez, quer dizer, dificuldade de ser produzido em excesso, a portabilidade que eu já falei, que é fácil de ser transportado, e uma razão de valor por peso que não é nem muito alta nem muito baixa. Como vimos, os bancos, pelo sistema de moeda fracionária, isto é, um depósito de R$100, se o fator de retenção para garantia for 20%,
pode emprestar até 5 vezes o valor inicial, no caso R$500, o que ocorreu em várias situações é que um determinado banco não tinha reservas e emprestava em grande excesso. Acarretava que esses bancos quebravam e deixavam seus correntistas na mão com o prejuízo. Então, os governos falaram, em vez de depositar seu ouro nos bancos, depositem no Estado, e nós lhe damos um papel que confirma o valor do seu ouro depositado. E, com esse título, você pode trocar de volta pelo ouro quando você quiser. Como o Estado era o monopolista na cunhagem da moeda, a moeda então era padrão ouro. Cada banco era obrigado a converter as notas bancárias por ele emitida em ouro ou em prata, sempre que solicitado pelo cliente. A introdução de notas bancárias sem esse lastro causou escândalos na França, por exemplo. O Reino Unido, na segunda metade do século XIX, era a maior potência econômica e comercial mundial, com o Império Britânico se estendendo por todo o globo, tanto que se dizia que o sol nunca se punha sobre o Império Britânico. Londres era o maior centro financeiro internacional e o Reino Unido, utilizando o padrão ouro, era a referência internacional para a maioria das nações. De 1815, mais fortemente a partir de 1870 até 1914, a economia global esteve alicerçada no chamado padrão ouro, ou seja, o valor da moeda de cada país correspondia às reservas do metal precioso que ele mantinha. Era como se cada moeda nacional fosse meramente um nome para um determinado peso em ouro. Exemplo, o valor de $1 equivalia a 1/20 de uma onça de ouro, que a onça vale 31,1 gramas. Malditos casacos vermelhos ingleses, né? E seu sistema de pesos e medidas esdrúxulos. O valor de uma libra esterlina era igual a um pouco menos de 1/4 de onça, e assim por diante. Em parte, foi graças ao padrão ouro que o mundo viveu, nesse período, uma forte expansão econômica, marcada por estabilidade inflacionária e comércio recorde entre os países ricos, já que a moeda de cada um deles valia ouro. Em 1914, no entanto, estourou a Primeira Guerra Mundial e as potências econômicas mandaram as favas no padrão ouro, pois precisavam emitir dinheiro, independente se tinham o lastro em metal ou não, para poderem financiar os altos custos de guerra ou do conflito. Daí em diante, as coisas degringolaram. Então, entre 1914, início da Primeira Guerra Mundial, e 1944, já no final da Segunda Guerra Mundial, não houve um padrão monetário mundial. Em julho de 1944, ainda com a Segunda Guerra Mundial em curso, 730 delegados de todas as 44 nações aliadas encontraram-se no Mount Washington Hotel, em Bretton Woods, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, para a Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas. Durante 3 semanas, debateram estabelecimento de regras para as relações comerciais e financeiras entre os países.
Os acordos assinados estabeleceram a formação do BIRD, o Banco Interamericano para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, que posteriormente, em 1946, foi dividido em duas instituições, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Com os Estados Unidos já despontando no final da Segunda Grande Guerra como a nova potência econômica e comercial, foi acordado que cada país signatário adotasse uma política monetária que mantivesse uma taxa de câmbio dentro de parâmetros onde uma parte percentual do valor da moeda de cada país estaria indexada ao dólar. E a moeda americana, isto é, o dólar, estaria ligado ao ouro, numa base fixa de 35 dólares por onça de ouro Troy. Este padrão dólar-ouro esteve em vigor desde 1944 até 1971, quando, durante a administração do presidente americano Richard Nixon, ele suspendeu unilateralmente o sistema de acordos de Bretton Woods, cancelando a conversibilidade direta do dólar em ouro. Simplificando, a moeda tinha um lastro, isto é, uma reserva física numa mercadoria que era o ouro. Então, você podia trocar a sua nota de 100 dólares pelo valor relativo em peso do ouro. E por que será que a administração Nixon tomou a decisão de suspender esse acordo? Vocês vão encontrar diversas teorias e análises, mas na base é que na década de 1970 a coisa começou a desandar. A gota d'água foi o fim da energia barata, imposto pelo cartel dos países exportadores de petróleo, a OPEP. Recomendo que vocês assistam ao episódio número 14, onde conversamos sobre as crises do petróleo. Como consequência, os países desenvolvidos passaram a conviver com recessão e inflação. A temida estagflação tinha chegado. Além de romper o acordo de Bretton Woods, Nixon decretou um congelamento de preços por 30 dias. Não se trata de um presidente democrata tentando controlar preços. Nixon era do Partido Republicano e, entre outras coisas, ficou famoso por deflagrar a guerra às drogas e sofrer um processo de impeachment. A consequência do final do acordo de Bretton Woods foi o final do sistema moeda-mercadoria. A moeda americana, o dólar, se tornou uma moeda fiduciária, isto é, você tem que acreditar que ela tem valor por ela mesma. Nós vamos explicar mais adiante esse conceito. E as moedas das outras nações, que até então eram quase fixas, como por exemplo a libra inglesa, porque estavam atreladas ao dólar, elas variavam muito pouco em relação ao dólar, passaram a ser moedas flutuantes, ou seja, com uma razoável variação de valor em relação a outras moedas. Só para efeito de ilustração, aí ao lado está a foto do United States Bullion Depository, ou Depósito de Ouro dos Estados Unidos, localizado na pequena cidade do Kentucky e base do exército americano, Fort Knox, que já foi cenário de vários filmes de ação e espionagem.
começando pelo clássico 007 contra Goldfinger. Portanto, Fort Knox é o nome da cidade e não do prédio da foto onde fica a maior parte da reserva de ouro em lingotes dos Estados Unidos. Após o colapso do Acordo de Bretton Woods e a quebra do padrão dólar-ouro do sistema monetário internacional em 1971, a próxima etapa começa efetivamente em 1976, na reunião em Kingston, na Jamaica. Os países tiveram a oportunidade de escolher qualquer regime de taxa cambial que quisessem. As relações cambiais entre os países, então, se fundamentam em taxas cambiais flutuantes e também são definidas por forças do mercado, a oferta e a procura por determinada moeda. Portanto, a volatilidade das taxas cambiais depende de dois fatores. O primeiro, oferta e procura de moedas nacionais no mercado internacional. E dois, razões de valor verdadeiras, tipo poder de compra das moedas nacionais nos mercados internacionais. A procura por moedas estrangeiras depende das importações do país, gastos de turistas e pagamentos externos. O tamanho da oferta de moedas estrangeiras é definido pelo volume de exportações e de empréstimos recebidos. A oferta do dólar dos Estados Unidos e do ouro, os principais ativos de reserva, não conseguiu acompanhar o rápido crescimento do comércio global e das transações financeiras. Assim, criou-se um novo ativo específico para reservas, que levou o nome de Special Drawing Rights, SDR. O SDR é uma reserva artificial e instrumento de pagamento internacional emitido pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. Os Special Drawing Rights são avaliados com base na cesta de moedas. A cesta é formada pelo dólar dos Estados Unidos, o euro, o ien japonês, a libra esterlina inglesa e o yuan chinês desde 2016. O FMI usa os SDRs para fins de contabilidade interna. O fundo aloca SDRs para os Estados-membros e eles são garantidos pela boa-fé e a reputação dos governos. Desde 1972, então, com o final do Acordo de Bretton Woods, as moedas em circulação não são lastreadas a nenhum metal, ouro, prata, e não têm nenhum valor intrínseco. Portanto, é um título não conversível, isto é, você não pode trocar o papel moeda por ouro. Seu valor advém da confiança que as pessoas têm em quem emitiu o título, papel moeda. Chama-se a essa moeda de fiat money ou moeda fiduciária. Como não tem lastro, é dependente da nossa credibilidade da garantia do emitente, o que atualmente só são emitidas pelos bancos centrais das nações. Se formos na raiz do papel moeda em circulação, podemos até reviver aquele slogan de uma propaganda da década de 90 sobre produtos eletrônicos contrabandeados do Paraguai, onde um camelô
afirmava categoricamente a um cliente na rua: "La garantia soy yo". Engraçado, né? Já há algumas décadas, os governos expandem seus gastos sem nenhum lastro em garantias, imprimindo papel moeda e emitindo títulos. Se formos parar e avaliar quão diferente nós civilizados somos dos silvícolas da Nova Guiné no século XVIII e XIX. Não muito diferentes, né? A moeda de curso forçado é aquela imposta como forma de pagamento por força de lei. A moeda de curso forçado pode ser somente emitida pelo órgão nacional que tem autorização para fazer, tal como o Tesouro dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, ou a Casa da Moeda no Brasil, sob determinação do Banco Central. Geralmente, o termo moeda de curso forçado se refere a moedas nacionais, como notas e moedas, diferente de linhas de crédito, cheques e cartões. O credor é obrigado a aceitar a moeda de curso forçado como pagamento de uma dívida. É diferente da moeda fiduciária que nós vimos no slide passado, onde você acredita em quem emitiu a moeda. Na moeda de curso forçado, você é obrigado a aceitar a moeda por força da lei. Por exemplo, na Argentina, na década de 90, qualquer empresa podia faturar mercadorias ou serviços dentro da Argentina, dentro do país, em dólares, com prazos de pagamentos longos, tipo 180 dias, apesar da moeda oficial à época ser o peso argentino. Depois mudou para o austral, depois voltou ao peso. Não faz diferença. Então, para os argentinos, a moeda fiduciária era o dólar americano. Aqui no Brasil, isso não era e não é permitido. Todos os contratos, faturas, salários só podem utilizar a moeda de curso forçado vigente, no caso atual, os reais. Moedas e notas podem deixar de ser curso forçado se novas notas da mesma moeda substituírem estas, ou se uma nova moeda for introduzida em substituição da anterior. Na Europa, por exemplo, o caso do euro, as moedas e notas das moedas nacionais, como o escudo português, o franco francês, o marco alemão, a lira italiana, durante o período de transição, foram consideradas de curso forçado de 1º de janeiro de 1999 até 28 de fevereiro de 2002. Legalmente, essas moedas e notas foram consideradas subdivisões não decimais do euro. No Brasil, o ditador Getúlio Vargas, pelo decreto 23.501, de 27 de novembro de 1933, estipulou que o papel moeda de curso forçado, instituído por lei de ordem pública e exteriorização da própria soberania do país. Dessa forma, o governo de característica autoritária e nacionalista que se instaurou no país após a Revolução de 1930 revogou a chamada cláusula ouro, cujo princípio baseado no liberalismo e na estabilidade da moeda fora consagrado no Código Civil de 1916. O Brasil teve 9 moedas, sendo que de 1960 até 1994 passamos por 6 transições de moedas.
o mil-réis de 1833 até 1942, o cruzeiro de 1942 a 1967, o cruzeiro novo de 1967 a 1986, o cruzado de 1986 a 1989, o cruzado novo de 89 a 90, o cruzeiro de 90 a 93, os cruzeiros reais de 93 a 94 e, finalmente, o real de 1994 até hoje. Haja desvalorização da moeda. Nesse ponto, você para e me pergunta: se a moeda fiduciária é mais confiável do que a moeda de curso forçado, por que não voltar a ter moedas privadas? Tipo, a moeda do Itaú, a moeda do Bradesco, a moeda do Credit Suisse ou a moeda do Citibank, etc. Se algum deles tentasse ludibriar os clientes, imediatamente ela perderia o valor de troca no mercado e o banco quebraria. Como exemplo histórico de moedas privadas, do lado esquerdo do slide, você observa 4 cédulas emitidas por bancos privados nos Estados Unidos antes de 1913, quando foi estabelecido o Federal Reserve, o Banco Central Americano, e a partir daí não mais os bancos puderam emitir moeda. Esse tema é um tema complexo. O conceito de Banco Central está muito arraigado na mentalidade das pessoas. Os libertários advogam que os bancos centrais provocam mais malefícios e são os responsáveis, em primeira instância, pelas crises financeiras dos países e as crises mundiais. Mesmo entre os expoentes do liberalismo econômico, existem posições divergentes com relação à moeda privada. Friedrich Hayek, da escola austríaca, apresenta a posição favorável às moedas privadas. Já Milton Friedman, da escola de Chicago, se mostra completamente contra. O assunto realmente é polêmico. Um dos fatos históricos utilizados nesse debate sobre bancos centrais é a crise da economia de 1929. Para economistas da escola austríaca, a duração da crise de 1929 é atribuída à intervenção do Estado na economia. O ciclo de crise, que deveria ter durado de 2 a 3 anos, se estendeu por mais de 10 anos. Recomendo que assistam às palestras sobre esse tema produzidas pelo Rafael Lima, do Ideias Radicais. O link está na descrição desse vídeo. Como na foto acima do slide, o grande fenômeno atual são as criptomoedas. Uma criptomoeda é um meio de troca descentralizado que se utiliza da tecnologia de blockchain e da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda. O Bitcoin, a primeira criptomoeda descentralizada, foi criada em 2009. Desde então, muitas outras criptomoedas foram criadas. O Ethereum, o Ripple, o Litecoin, o IOTA e várias outras. Será esse o futuro das moedas? Não sei. A evolução do sistema bancário continua a pleno vapor. Nesse slide você poderá observar um novo sistema idealizado para populações de baixa renda em países subdesenvolvidos, baseado em créditos de celular, o Mobile Money, o M-Pesa, M de Mobile, móvel em inglês,
e Pesa, que significa dinheiro em Swahili, é um serviço de banco por celular da Vodafone através da sua filial Safaricom e é oferecido no Quênia desde março de 2007, portanto, há quase 12 anos, sendo o primeiro a operar extensivamente. Atraiu 10 milhões de clientes em 3 anos, representando 11% do PIB do Quênia e 45% da população adulta do país. No final de 2009, contava com 9 milhões de usuários e, no início de 2011, já contava com 14 milhões de usuários, movimentando 14 milhões de dólares por dia e abrangendo 68% da população adulta do Quênia e 81% dos clientes da operadora. Impressionante. Como afinal funciona o Mobile Money? O cliente vai até uma loja de varejo, um agente, tipo aquela que a gente mostrou lá no segundo slide, e troca dinheiro por créditos eletrônicos. Essas lojas recebem uma taxa paga pela Safaricom a cada conversão de valores realizada. O dinheiro torna-se então e-float, crédito da Safaricom, até estar pronto para ser usado em transferências, compra de créditos de celular ou faturas de contas, com valor máximo de $800. A conta de dinheiro eletrônico fica vinculada ao número de telefone e é acessível através do aplicativo no cartão SIM do cliente. É muito interessante. Esse sistema tem sido expandido para vários países da África, como no mapa do slide, bem como para a Índia e o Sudoeste Asiático. Na descrição deste episódio, você encontra o link para um vídeo do programa 60 Minutes da CBS sobre esse assunto, o futuro do dinheiro. Muito, mas muito interessante. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler do cartoon ao lado, que faz piada com o famigerado dragão da inflação, nós vamos conversar sobre esse fenômeno da macroeconomia, que é a inflação. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.